Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na presença de um Deus vivo, todo-poderoso. Ele é quem tem cuidado de mim e de você. Estamos aqui justamente porque a graça dele tem nos envolto. A graça dele está sobre as nossas vidas. E nós glorificamos por esse favor que não merecemos. É o Senhor que cuida dos nossos passos. Ele é o teu ajudador, o teu protetor. É Ele que entra com as provisões. É Ele quem cuida de você. Nós acreditamos nessas palavras, amém? Amém. E é justamente pelos cuidados de Deus que Deus me deu uma palavra hoje, noite de quinta-feira, culto de cura e libertação. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Está no livro de Lucas, Novo Testamento, Dr. Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus, acompanhe a leitura conosco. Se esforce aí, Cristo tem algo para a tua alma, para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, para a tua história. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? O tema da leitura: a cura de uma mulher paralítica. Louvado seja Deus, amém? Versículo 10, diz assim a palavra: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 12 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento, e não os leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado, bendito, glorificado é o nome santo de Jesus. Senhor Jesus, poderoso em palavras, poderoso em obras, Ele por amor se doou e se dedicou em seus 3 anos e meio de ministério para honrar o chamado de Deus, para honrar o ministério proposto, o plano de Deus sobre a humanidade, com o único foco: salvação. O único foco: unir, reunir, trazer novamente o homem para perto de Deus, formar aliança entre o homem e Deus através de Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que Cristo fez inúmeros milagres. Seria incontável o tanto de milagres. Não daria para se colocar num livro. O que Cristo fez, Ele fez de tal forma, inúmeras vezes, mas fez com o único propósito: por amar a humanidade. Às vezes nós olhamos para si e não se encontramos aptos nem para o perdão, nem para a presença de Deus, nem para estarmos na presença do Senhor e clamarmos a Ele, e esquecemos o quanto Ele nos ama. Esquecemos o quão é preciosa a nossa vida para Deus. Às vezes as amarguras, às vezes as dores, as tristezas, às vezes as situações forjadas pelo destino, pela vida, por toda a história de erros e pecados da humanidade, nos traz vergonha. A verdade é vergonha. E o pecado acumula maldições, acumula males, acumula situações diversas. Mas a Bíblia fala que Cristo, Ele veio na cruz do Calvário pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Na cruz do Calvário Ele veio mostrar a maior prova de amor, apropriando-se para si próprio todas as nossas dores, todas as nossas maldições,
todas as nossas enfermidades. A condenação, a morte eterna que estava sobre nós, Cristo tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele que pagou o preço por meu e teu pecado. Sabemos que o amor de Cristo é insondável, imutável. Não dá para se entender o quanto nos ama, mesmo sem merecimento. Mesmo sem nenhum tipo de méritos, nenhum tipo de obras, nenhum tipo de credenciais, Ele continua nos amando. É o Todo-Poderoso que formou o universo, todas as galáxias, mais de 250 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Eu não sei quantos trilhões que há de estrelas em todas as galáxias do universo. É incontável, incalculável, é imenso e infinito aos nossos olhos. A ciência procura de todas as formas compreender e conhecer o universo. E em tudo que Deus fez nos céus, Ele fez na terra. O macro-universo e o micro-universo Ele fez para a tua glória. E a sua maior obra foi a vida do homem. Glória a Deus. A sua maior obra, a sua maior dedicação, o seu maior feito, o seu maior amor foi feito para mim e para você. Olha aí, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele tem um propósito único de te ter como filho. E Ele não tem como pai o prazer de ver um filho sofrer. Ele não tem como pai o prazer de ver um filho padecer. Ele não tem como pai o prazer de ver um filho perecer. É o amor que fala mais alto. Aleluia. Essa foi uma prova intensa de amor. É verdade. Essa foi uma prova magnífica de amor. Glória a Deus. Entenda, nós estamos falando de um conto que não foi uma ficção. Não foi uma parábola inventada, uma história inventada. Não teve um outro propósito, mas foi fato real, aconteceu. Cristo realmente curou essa mulher. Aleluia. Cristo pode te curar. É o mesmo ontem, o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele não mudou. Você que está passando tribulações, enfermidades, dificuldades, dores, você que está passando necessidades, você que está com a vida angustiada, você que lhe pesa sobre as costas o agrilhão da morte, é você que está cercada por males. Cristo tem poder de te libertar, tem poder de te curar, tem poder de te levantar caído. É o Senhor que tem poder de te dar a salvação e o teu amor pleno. Às vezes não vemos resposta, não vemos saída, não vemos nenhum tipo de recurso, mas Cristo não age como a lógica humana, Cristo não age como o raciocínio humano, não anda conforme os nossos valores. Ele é o Todo-Poderoso, faz caminho no meio do mar, é Ele que pratica o impossível para te alcançar e te abençoar. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Quebra tabus, quebra protocolo. É Deus poderoso que tem a capacitação de fazer tudo para te alcançar e te unificar e te formar aliança entre você e Deus. Glória a Deus. Jesus, em uma certa feita, Ele estava ensinando numa igreja. Aleluia. Num culto de sábado, Ele estava na sinagoga. Uma grande multidão ali seguiu. Aleluia. Uma grande multidão estava ao seu redor. Ele estava no sábado pela manhã, pregando. Olha aí. Foi lhe dada a oportunidade da palavra. Glória a Deus. E quando ele, naquele sábado de manhã, dentro daquela igreja, envolto por um grande número de pessoas, ele anunciava, ele pregava o reino, levava o poder da palavra, do querer, da vontade de Deus sobre a humanidade. Ele vê uma mulher. Eita, papai. As mulheres não tinham créditos. As mulheres não tinham méritos. As mulheres não tinham vez. Eram secundárias. Meu Deus. Qualquer outra coisa tinha muito mais nome, muito mais respeito do que as mulheres na época. As mulheres só tinham uma função. As mulheres tinham a função de procriar. Uma mulher que tivesse muitos filhos seria bem vista. A mulher tinha a obrigação de ser dona do lar, cuidar dos filhos, sem mais nada. Eita Deus. A Bíblia fala que as mulheres naquela época, elas ficavam no fundo da igreja. Elas ficavam no canto, em locais discretos. Não tomavam uma posição de exposição. Era incomum isso. Mas a Bíblia fala que quando Cristo olha para aquela mulher, naquele culto de sábado pela manhã, o coração dele, no mínimo, enche de amor, enche de compaixão. Ele olha o estado daquela mulher e o Espírito de Deus revela para ele a história, a vida, o contexto daquela mulher.
Cristo era pleno do Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo, tinha intimidade, relacionamento, falava com o Espírito Santo lhe revelara que aquela mulher estava enferma há 18 anos. E como ele via a enfermidade daquela mulher? Ele via a enfermidade daquela mulher fisicamente. Ela era exposta fisicamente, mas o que Cristo via era dentro da alma daquela mulher. A enfermidade que ela tinha não era uma enfermidade física somente, não era exposta física somente, não era só vista fisicamente, mas ela na vida espiritual, a alma daquela mulher estava aprisionada. Meu Deus. A Bíblia fala, olha só, o versículo 11 diz: eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Eu fui pesquisar esse versículo. Eu fui procurar entender esse versículo e comecei a analisar, mas meu Deus, como pode um espírito levar doença, um espírito levar males à saúde fisicamente? Se há um mundo espiritual, como pode atuar fisicamente, humanamente, cientificamente? Meu Deus. Eu comecei a procurar entender e descobri que pesquisando algumas situações que o homem cava, que a mulher cava, pode lhe acarretar males. É a legalidade, é a brecha, é o acesso que o inimigo tem, que demônios têm para aprisionar a vida daquela mulher. Um desses acessos é a falta de perdão. Um desses acessos é a pessoa guardar ressentimento no coração. Um desses acessos é a amargura que fica por alguma coisa que lhe doeu no passado e não se colocou às claras. É tão séria a situação, é tão complexa a situação, que a Bíblia fala que quando a amargura, ela se estabelece, ela cresce, ela se enraiza. A Bíblia fala que a raiz da amargura isola o homem da graça de Deus. E quem é o homem sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, sem a atuação da benevolência de Deus, da bondade de Deus? Muitas das vezes nós não entendemos, mas a Bíblia fala que Cristo revelou que ela tinha 18 anos enferma. Mas o que aconteceu para aquela mulher ter uma enfermidade espiritual? Entenda que as suas ações podem refletir não só na sua vida física, não só na sua vida emocional, não só na sua vida sentimental, não só na sua vida espiritual, mas pode refletir aos que estão ao teu redor também. A tua plantação, vamos assim, o que você planta sendo mal, o que você planta sendo frutos, como está lá em Gálatas. Lá Gálatas fala sobre a vida e sobre a vida dos cristãos. Lá Gálatas fala sobre a vida daqueles que são salvos, daqueles que estão na presença de Deus. Fala sobre frutos da carne e fala sobre frutos do Espírito. Isso é tão além que se nós pegarmos, olha só, nós estamos lendo o versículo 10 do capítulo 13. Olha só o versículo do capítulo 13 e o versículo 6. É um conto antes, é uma parábola antes. Olha só, a parábola da figueira estéril. Olha só, Cristo acabou de anunciar essa pregação, essa palavra, esse conto, e se encaixa, se modela na vida dessa mulher. Eu sei que muitos pregadores vão pregar a cura, vão pregar o feito do milagre, e isso é importantíssimo. Mas nós estamos hoje aqui também tentando enfatizar o motivo. Aleluia. O motivo. Porque existe legalidade sendo dadas hoje, as pessoas não querem esclarecimento a respeito disso. Olha só, essa parábola, uma parábola anterior à que lemos, diz assim, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar frutos, e não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não acho, corta, porque ela está ocupando ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e eu esperque, e se der frutos ficará, se não der, depois mandarás cortar. Eita Deus. Olha só, entenda. A parábola da figueira mostra que tinha uma figueira, uma árvore que dava figos, plantada no meio de um vinhadeiro, de um local que era uma plantação intensa de uvas. Aleluia.
Entenda que às vezes a uva representa a formação de vinhos e traz alegria. A simbologia espiritual da uva é a alegria, o vinho. Mas tinha uma espécie que não fazia parte dessa plantação, mas estava no meio. E às vezes o homem está dentro da igreja, no meio de todos alegres, oh glória, no meio de todos cheios, no meio de todos na presença de Deus, no meio de todos dando bons frutos. Quais são os frutos? Vamos lá nos frutos. Gálatas, oh glória, Gálatas capítulo 5, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos falar primeiro dos frutos da carne e depois dos frutos do Espírito, amém? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, gluttonarias e coisas semelhantes a estas. Olha só a continuação do versículo: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, por que você está falando dos frutos da carne, das obras da carne, das ações da carne sobre a vida? Porque infelizmente tem muitos que estão no meio da igreja como vinhos cheios de alegria, estão plantados no meio da igreja como uma plantação de figueira, isolado, que não está dando o mesmo fruto. Pelo contrário, o fruto que Cristo procurava, o fruto que aquele fazendeiro procurava, foi cobrado e não tinha frutos bons, só estava ocupando espaço. E quando, entenda, nós vivemos no mundo espiritual, quando você não está cheio da presença de Deus, você está cheio da sua carne, que dá legalidade para o diabo, dá legalidade para o diabo. Responda para mim, uma coisa é você estar cheio da bondade, da verdade e da justiça de Deus. Outra coisa é você estar cheio das suas razões, das suas lógicas, dos seus próprios pensamentos, guiado pelo seu coração. Quando o homem é guiado pelo teu coração, não importa que ele esteja dentro da igreja, ele não consegue dar fruto. Ele continua vivendo os frutos da carne, achando que o que ele faz é o correto. Meu Deus, é forte. E aquele fazendeiro, aquele vinicultor, ele procurava bons frutos e procurava naquela figueira o fruto que ele esperava. Qual era o fruto? Versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu fico pensando, qual teria sido a ação daquela mulher encurvada há 18 anos atrás? Meu Deus. Porque se Cristo estava mostrando uma parábola anterior e se modelou na história daquela mulher, olha como ele quer te dar uma lição hoje. Olha como tem algo pedagógico para você hoje. Aleluia. Tem pessoas que estão vivendo uma vida atribulada, vivendo uma vida de enfermidade, uma vida conturbada, sem paz. Tudo que põe a mão vai para trás. Todos os diagnósticos dos médicos são malignos. Todos os projetos nunca reinam, a paz não existe no lar, não existe comunhão com o marido, é uma vida de destruição de vícios, uma vida de infidelidade, de prostituição, de lascívia, de erros, e tudo isso são com pessoas que estão na igreja. Meu Deus. Na igreja. Mas como assim, pastor? Aquela mulher encurvada, o próprio Deus disse que ela era uma mulher de fé, ela era filha de Abraão. Ela não era uma pessoa ímpia. Nós não estamos falando do mundo. Nós não estamos falando de uma pessoa que não conhecia Cristo, de uma pessoa que não sabia o que era vida ministerial, não sabia o que era orar, não sabia o que era ler a palavra, não sabia o que era ter uma vida de santidade, como muitos que estão na igreja hoje, conhecem o caminho da verdade, entendem o caminho da verdade, concordam no caminho da verdade, mas não dá frutos. E quando não dá frutos, dá legalidade para o diabo. O que você faz de errado, entenda, não pensa que o diabo não aproveita. Satanás não tem compaixão. Eu insisto em dizer, muitas pessoas acham que o diabo é bonzinho. Não, o diabo é bonzinho, não vai tocar em mim não, eu posso andar do jeito que eu quiser. Não, fica tranquilo, Deus é mais. Mas entenda, Deus não tem condições
Deus não tem condições de te abençoar se você não quiser a bênção. Sabe qual que é a maior bênção do Senhor? Não é prosperidade, como se pregam hoje, mas é santidade, é paz com todos, é amor ao próximo, é viver os frutos do Espírito na prática, não só em falas bonitas. Talvez a ação daquela mulher há 18 anos atrás não condizia com os frutos do Espírito, mas condizia com os frutos da carne. Porque não tem como uma pessoa que vive uma vida de santidade, vive uma vida na verdade, vive uma vida na justiça, vive uma vida na presença do Senhor, uma vida de amor ao próximo, uma vida de prática da palavra, vive uma vida de oração, dá um bom testemunho, uma pessoa que realmente está na presença de Deus, pagando o preço no Espírito e em verdade. Não tem como uma pessoa que vive os frutos do Espírito dar legalidade para demônios virem aprisionar. Não dá. Como assim não dá, pastor? A Bíblia nos ensina que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aleluia, meu Pai. Deus não se contradiz com a sua palavra. Verdade. É Ele poderoso que nos guarda e nos protege. Aleluia. É Ele poderoso que ouve o nosso clamor. Ele conhece a sua história. Ele conhece a amargura, Ele conhece a dor, conhece a tristeza, conhece os males. Ele está prontificado a te envolver com amor e mudar a sua história. O que Ele quer é somente a tua prática de fé. Glória a Deus. Oh, aleluia. A tua prática de fé. Obrigado, Jesus. Entenda, Jesus olhou para aquela mulher enferma. Olhou para aquela mulher. Qual que era a enfermidade que ela tinha? Ela andava curvada para frente. Ela andava, e no mínimo devia ser uma postura extremamente notória. Não era uma curva qualquer, ela andava curvada para frente. Uma pessoa que anda curvada para frente, ela não consegue ver para cima. Ela não consegue ver o alto. Ela não consegue olhar no próximo, olho no olho. Ela não consegue mostrar quem é. Ela consegue só olhar para as coisas de baixo. Talvez nós não entendemos, mas o que aconteceu com ela talvez foi plantado no começo, há 18 anos atrás. Mas a Bíblia fala que Cristo moveu de compaixão com ela. Aleluia. E quando Cristo move de compaixão, Ele chama ela à frente, destacando ela no meio de todos, quebrando o tabu religioso. Não importa o que aconteça dentro da igreja, você pode estar em volta de 1000 pessoas santas que olhem para você e nem dê mais crédito. Aí não vai dar fruto não, corta isso daí, não, tira do grupo. Não vem para a oração, tira da oração. Não quer nem vir para a igreja, deixa para lá, não vou nem visitar, não quer nada com Deus. Olha só, e o Espírito Santo agiram como aquele agricultor que estava cuidando da terra. Falou, não, dá mais um ano, não corta não. Tenha paciência, usa de bondade e misericórdia, eu vou cuidar. Olha o Espírito Santo falando, eu vou cuidar. Eu vou fofar a terra, eu vou colocar essa terra dura aí, eu vou arrancar essas pedras desse coração, eu vou arrancar esses abrolhos, esses espinhos do coração, eu vou levar paz, eu vou mudar essa história, eu vou regar com a água do Espírito, eu vou estercar, eu vou dar vida. Dá mais um tempo, vai surgir frutos do meu Espírito aí dentro. Vai surgir frutos do meu Espírito aí. Eu não estou a fim de abrir mão da alma, não. Eu não estou a fim de perder a alma dela para o inferno, não. O preço da alma dela foi preço de cruz, foi pago com o preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, não foi nenhum tipo de postura de cargo eclesiástico dentro da igreja, mas foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tenha mais paciência, eu estou cuidando. Oh, glória, eu creio, Deus. Quando eu vejo essas ações, eu vejo quão importante é a compaixão de Deus e quão importante é a nossa postura para aceitar essa compaixão, para aceitar essa misericórdia. Eu costumo dizer que milhões, milhares, bilhões de seres humanos estão indo para o inferno anualmente. Não porque pecam, mas porque não querem o perdão. Não porque pecam, porque vivem na iniquidade e no erro, mas porque não querem a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Você convida as pessoas, elas entendem, elas concordam, mas não querem nenhum tipo de compromisso. Entenda, o amor de Deus não mudou, quer te salvar,
Mas Ele quer que você tenha essa legalidade, que você o escolha como Senhor e Salvador. Ele não está a fim de te aprisionar como Satanás te aprisionou, para que você seja adoradora. Ele quer que você o ame e o escolha como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que Ele atua com uma coisa chamada graça. É por isso que Ele atua com uma coisa chamada... Sabe o que nos descreve bem isso? Sabe o que nos mostra? Sabe o que me vem à mente? Essa filosofia, essa linha de raciocínio. O que me vem à mente? O Salmo 116. Salmo 116. Olha só o que Deus nos fala no Salmo 116. Vamos lá. Salmos 116. Louvado seja Deus. Olha o que me vem à mente. Salmo 116. Olha como você é importante para Deus. Olha como Ele não pode abrir mão de você. Olha o quanto você é amada por Deus. Olha o que Ele faz para te curar. O que Ele faz para te libertar. O que Ele faz para te salvar. Salmo 116 diz assim, ó, versículo 1. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Não importa onde você esteja, a situação que você esteja, o Senhor nunca te abandonou, nunca te deixou só. Ele sempre está atento aos seus ouvidos, Ele sempre está te acompanhando com os olhos, e as suas mãos não estão amarradas para que não possa te alcançar e te resgatar. Aleluia. Olha só, porque, versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha o que expressa os pensamentos e ações de muitos que estão sofrendo. Olha só, talvez o que descrevesse a vida daquela mulher enferma, encurvada, há 18 anos, com demônios maltratando e levando dores para ela. E a Bíblia fala que não eram demônios qualquer, era o próprio Satanás que a aprisionou e levou enfermidades e dores para a vida daquela mulher. Olha só o que diz o versículo 3 do capítulo 116 de Salmos. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, glória. Deu para entender? Eita, Satanás muitas das vezes aprisiona prisões. Quantas pessoas estão vivendo encurvadas espiritualmente? Quantas pessoas estão cercadas por demônios e sentindo a morte de perto? Quantas pessoas já perderam a esperança? Está falando que, olha só, o que se apoderou dela, foi a angústia do inferno. Sabe que os grandes teólogos e estudiosos não sabem quem escreveu o Salmo 116. Não há autor, não há comprovação. E nós vemos que às vezes essas angústias, essas situações são corriqueiras e vividas por centenas, dezenas, milhares de pessoas. Mas Cristo está prontificado a socorrer. Invocou o nome do Senhor e o Senhor a livrou. Glória a Deus. Olha o versículo 7, que lindo. Repousa minha alma, olha só que lindo. Volta minha alma a ter o repouso, pois o Senhor te fez o bem. Glória a Deus. Sabe por que a alma? Ele podia falar: volta o meu físico, o meu corpo, volta a ter saúde, volta a ter força, volta a se alegrar. Não, volta a minha alma ao repouso do Senhor, porque Ele cuida, Ele faz o bem. Porque a nossa maior preciosidade não é o nosso físico. Quando morremos, vira pó, do pó volta ao pó. Mas a Bíblia fala que a nossa alma é o nosso maior bem. Aleluia. A nossa preocupação não é o nosso bem-estar, a nossa preocupação é a nossa alma eternamente. Qual o destino? Aqui, aqueles que estão refugiados em Cristo, repousa tranquilo, repousa em paz. Olha só, o versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os
meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Verdade, Deus. Que lindo. Aleluia. É verdade que algumas pessoas procuram e estão perdidas. Mas hoje, essa noite, o Filho do Homem te encontrou. Hoje, essa noite, Cristo, ele viu você de longe, no meio da multidão, no meio de muitos, estava você encurvado. A Bíblia fala que Cristo moveu-se em si e chamou aquela mulher, amou aquela mulher. Glória a Deus. Jesus, essa noite, Ele quer que você sinta o quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. Aleluia. Muitos e muitos anos, no caso dessa mulher, 18 anos, aprisionada por demônios, vivendo males e dores, sendo humilhada e achincalhada. Ou você acha que aquela mulher era em volta de amigos? Ou você acha que aquela mulher tinha autoestima lá em cima? Ou você acha que aquela mulher tinha prazer em botar um vestido, tinha prazer em ir almoçar fora, jantar fora, estar na presença dos familiares, tinha prazer de estar alegre com eles? Não tinha. Satanás, ele aprisionou aquela mulher, não só com males e dores, mas ele destruiu a vida dela. Mas sabe o que ele não destruiu? Ele não destruiu a fé que ela tinha em Cristo Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela foi reconhecida pelo próprio Deus como filha de Abraão. É verdade. Ele chama aquela mulher em destaque, porque hoje Cristo quer te destacar, hoje Cristo quer te curar, hoje Cristo quer te levantar, hoje Cristo quer te restaurar, hoje Cristo quer te perdoar, hoje Cristo quer te curar, hoje Cristo quer te salvar. Aleluia. Ele te chama a destaque, Ele te chama à frente, Ele te chama aos braços, Ele te chama à presença. Aleluia. E Ele diz assim, olha só, Ele olha para a mulher e fala: mulher, estás livre da tua enfermidade. Deus. Entenda que a ação espiritual era tão poderosa, era tão forte, a opressão sobre a vida daquela mulher era tão intensa, que Cristo falou em muitas situações de milagres que Ele realizou. E Cristo, Ele só falou e a morte recuou e a vida entrou. A Bíblia fala que Cristo, por exemplo, em Lázaro, ele não pôs a mão em Lázaro. Ele não pôs a mão em Lázaro, ele gritou de fora da sepultura e Lázaro saiu. A morte recuou, a vida entrou, porque Cristo falou, e há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus. Aleluia. Mas entenda que nesse caso aqui, ele não só falou. Olha como a opressão demoníaca é muito maior do que pensamos. Meu Deus. Ele não só falou, mulher, tu estás livre. Ele podia falar, mulher, você está curada dessa enfermidade. Essa dor que você sente na coluna, que você sente nas costas, agora você não vai sentir mais dores. Mas ele não falou curada, ele falou, tu estás livre, liberta, solta, nada mais te aprisiona. Não tem nenhum tipo mais de cadeado, de grilhões, nenhum tipo de porta, de cela, nada mais te aprisiona. Você está livre. E pelo poder da fala, ela já poderia ter se endireitado, ela já poderia ter se levantado. Ela já poderia estar pulando, saltando e glorificando por estar se sentindo liberta e curada. Mas a opressão foi tão grande que a Bíblia fala que Jesus fala que foi o próprio Satanás que aprisionou. Ele foi lá e tocou nela. Aleluia. Não precisava, mas ele tocou nela. Eita Deus, lindo. Sabe que a maior deficiência espiritual não é a morte física. A maior deficiência espiritual não é a morte física. Às vezes as pessoas estão apavoradas, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas aonde está a sua fé? Como está a sua conduta? O que tem plantados? Quais são os frutos do teu coração? Teu nome está no livro da vida. A presença do Espírito Santo está no teu coração. Está vivendo a verdade, a justiça e a bondade. Você está na presença do Senhor em espírito e em verdade. Então não se preocupe com o teu físico. O pastor está falando isso porque você não sabe o diagnóstico do médico. Não se preocupa. A Bíblia diz assim, ó, não temas quem pode matar o corpo, mas não pode lançar a alma no inferno. Mas temos aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Sabe quem tem esse poder? Somente Deus. É verdade. Somente o Senhor. Aleluia. Tema o Senhor. Entenda que Ele está no comando, no controle. Toda a sua história Ele nunca perdeu de vista. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que Ele não só fala, Ele vai lá e toca naquela mulher. Olha aí, Jesus. Agora responda para mim, onde Ele tocou naquela mulher?
Ele, no mínimo, deve ter tocado em sua coluna, em sua cabeça, e deve ter o endireitado. Glória a Deus. E eu fico pensando, por que a simbologia da coluna e da cabeça? Oh, glória! Eita Deus. Porque Cristo quer de cabeça em pé. Eita Deus. Você é a representação dos céus. Olha aí. Você é o exemplo de Cristo Jesus sobre a face da terra, e Cristo nunca andou de cabeça baixa. O amor que ele expressava sempre lhe colocava de cabeça em pé. Até nos momentos de angústia, de morte, de cruz, ele mostrou o seu amor de cabeça em pé, entregando a sua alma ao Pai. Aleluia. Entenda uma coisa. Ele tocou na coluna, porque ele sabe que você tem que voltar a ser aquela coluna estável, aquela coluna de oração, aquela coluna de consagração, aquela coluna de doação, aquela coluna de amor, aquela coluna de intercessão. Sabe o quanto Deus conta com a tua intercessão perante os outros? Aleluia a Deus. Oh, Jesus. Aquela mulher não perdeu a fé. Aquela mulher não perdia culto. Era dia sagrado, sábado, sabático. Ela estava ali honrando a lei. Mesmo com a sua autoestima baixa, mesmo com dores, mesmo sendo, sabe, aprisionada, ela não perdeu a sua fé. Pode mostrar que você tem uma vida, uma coluna espiritual para levantar muita gente. Glória a Deus. O teu testemunho pode sim entrar com graça para mudar a vida de muitas pessoas. Deus poderoso. Quantas pessoas perderam a esperança porque deixaram de orar, deixaram de ser a coluna espiritual da casa? Eita Deus. Quantas mães de família se encurvaram e deixaram de ser a coluna de oração, de intercessão para os filhos? Não aguento mais, vou abrir mão. Não, eu vou deixar de orar pelo meu marido, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de mim, não quero saber mais da casa, não quero saber mais do filho. Quantos estão se encurvando e deixando de ser coluna? Hoje Cristo toca na sua coluna espiritual. Te põe em pé, te põe ereta, te põe como soldado, te põe valente, te põe com um espírito de ousadia, te reveste, te capacita. É Ele que te levanta, Ele é o responsável pela sua vida. Vai à sua frente, vai à sua retaguarda, não chama covardes. É Ele que te põe para trabalhar na obra, para trabalhar na seara, para estar na frente das trincheiras. É Ele que conta com o teu amor, com a tua ação, com a tua intercessão, como coluna espiritual. É Ele quem toca na sua vida. Ele quem toca na tua história. Amém, Jesus. Às vezes as dificuldades da vida nos mostram tantas situações negativas que parece que nós vamos perder, mas nada está fora do controle. De repente, Cristo te encontra. De repente, Cristo te chama. E de repente Ele mostra o quanto te ama. Glória a Deus. Entenda, eu sei que existem retaliações. E às vezes as nossas maiores retaliações são dentro da igreja. Eu sei que existem retaliações espirituais, mas pastor, não é certo. Dentro da igreja nós temos luta, não é certo. Dentro da igreja nós temos provações espirituais, não é certo o diabo atuar dentro da igreja, mas a Bíblia fala que Satanás atua nas regiões celestiais. Meu Deus, Você acha que ele não vai atuar dentro da igreja? Ele atua nas regiões celestiais, você acha que ele não vai ter acesso? Nos dias atuais, eu posso ir até além. Parece que o diabo é mais pontual e mais fiel em estar na igreja tentando perturbar do que os crentes que não chegam atrasados. meu Deus. Do que os crentes que dizem que vêm e não vêm. Do que os crentes que dão a sua palavra e não cumprem. Meu Deus. Então parece que o diabo está sendo muito mais perseverante em tentar destruir a vida dos que estão dentro da igreja do que os que estão na igreja, para tentar se edificar, se estruturar com Deus. Meu Deus, é forte, Jesus. Olha só a perseguição, olha só a prova, olha só a dificuldade. O versículo 14 diz que, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, quem era o príncipe da sinagoga? O pastor da igreja, o pastor local, o responsável pela igreja, movido de uma pura inveja e se baseando na lei. Meu Deus. Porque quem não usa de compaixão usa de misericórdia. Quem não usa de compaixão usa de carnalidade, de inveja. Nós falamos aqui sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Verdade. Às vezes as pessoas só encontram uma desculpa para se calçar e usar os frutos da carne, não os frutos do Espírito. Meu Deus. Eu tenho razão, todos concordam, está na Bíblia, contorcem a palavra, ou obstruem a palavra, não esclarece a palavra, manipulam a palavra em proveito próprio. Meu Pai. Olha só o que diz aqui,
O príncipe da sinagoga, indignado. Indignação é complicada, né? Ele estava indignado com quem? Jesus. Com o próprio Cristo. Tem pessoas indignadas porque Jesus escolhe o pequeno, escolhe o simples, escolhe o menor, e ele está a fim de engrandecer aquele que está mais vivo. Meu Deus. Ele está a fim de engrandecer aquele que canta melhor. Ele está a fim de engrandecer aquele que fez teologia. Meu Deus. Ele está a fim de engrandecer aquele que é parente. Sabe, algumas ações que a lei pode causar, e as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho teologia, mas mesmo assim Cristo me usa. Não, mas ele tem teologia como ungir, deixa você para lá. Eita, meu Deus. Sabe, algumas coisas que são causadas na lei e não tem a visão espiritual, Verdade. não tem entendimento espiritual, não há compaixão, não há vida verdadeira, não há sinceridade. Verdade. Entenda, ele estava indignado com o próprio Cristo. Quantos líderes estão indignados com Cristo e estão manipulando para ganhar proveito próprio? Meu Deus. É verdade. A teologia da prosperidade é um exemplo. Eu vou servir a Deus e não vou ganhar nada. Meu Deus. Eu vou passar a minha vida inteira dentro da igreja auxiliando, orando, abençoando, pregando, me doando para a igreja, e vou ver uma vida de miséria? Vou não. Meu Deus. Eu quero ser que nem Abraão, que foi rico, que nem Isaac, que foi rico, que nem Davi, que foi rico, que nem Jacó, que foi rico. Eu quero ser que nem esses grandes homens, não quero passar dificuldade não. Meu Deus. Ninguém está a fim de pagar o preço que eles pagam, É. mas está a fim de dar a recompensa que eles quiserem, que eles tiverem. Beleza. Meu Deus. Então as pessoas mudam o contexto para se favorecer. A verdade é que esse pastor aqui, o príncipe dessa sinagoga aqui, estava indignado com Cristo porque Cristo usou de misericórdia. Meu Deus. Porque Cristo usou o que? Amor. Porque Cristo fez o que? Quebrou o tabu e chamou uma mulher à frente e curou ela. Não foi por causa do dia, foi porque Cristo curou. Não foi porque era dia santo, sabático, foi porque Cristo curou. Talvez se ele tivesse curado, ninguém falaria nada. Mas sabe qual é o problema? Quem anda nos frutos da carne, não há manifestação do Espírito. Meu Deus. Quem anda em toda aquela descrição do que a carne mostra só uma condução direta para o inferno e não para o encontro com Deus nos céus. Verdade. Então não há relacionamento entre trevas e luz. Ele vai arrumar um pretexto para te enganar, para te manipular. É o que está acontecendo na vida de muitas igrejas hoje. Pessoas que estão manipulando para proveito próprio. Nós recebemos um áudio hoje de uma grande amiga, mulher serva de Deus, que deixou de honrar e abençoar a igreja para abençoar em outro lugar, porque é suspeita que os pastores daquela igreja imensa que congrega estão comprando bens de valores muito altos e não vê lógica naquilo. Meu Deus. Olha só. Entenda, as situações não ficam obscuras por muito tempo. Não. E Jesus está aqui para confrontar. Jesus está aqui para botar a limpa. Jesus está aqui para mostrar a verdade, para libertar. Jesus está aqui para quebrar essa religiosidade. Jesus está aqui para quebrar os laços do diabo, não só na vida daquela mulher, mas também na vida de toda aquela sinagoga, de toda aquela igreja. Isso não é diferente nos dias de hoje. Operando Deus, ninguém impedirá. É Cristo que é o Evangelho, a luz. É Ele que é o caminho, o sal. É Ele que nos dá o caminho, a direção. É o Espírito que nos mostra a verdade. Glória a Deus. Eu creio. Aquele pastor ou aquele príncipe da sinagoga, indignado com Jesus, ele não fala para Jesus, mas fala para a multidão. Olha aí. Ele podia falar: Jesus estava lá dentro. Por que ele não falou com Jesus? Ó, Jesus, não gostei do que você fez. Não, está curando você. Não. A minha fala é que ele falou a multidão que estava ao redor. Sabe por quê? Porque a multidão estava se alegrando com Cristo. Os que estavam seguindo ali já conheciam o caráter do Senhor, conheciam o amor do Senhor, conheciam as obras do Senhor. Ele fala à multidão: ó, não é certo. Existem 6 dias da semana que vocês podem vir para cá para ser curados, mas sábado não. Deus. Responda para mim, por que ele não curou nos 6 dias da semana? Verdade. Há 18 anos ela congregava ali, por que ela não foi curada? Verdade. Meu Deus. Entenda, tem coisas que tem que ser expressas, tem que ser expostas. Verdade. Ai, pastor, e Jesus foi muito ríspido, entra na igreja que foi convidado a pregar e insulta o pastor da igreja. Foi o que aconteceu aqui, hipócrita. No meio de todos, o próprio Jesus responde para esse pastor: seu hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Sabe o que representa a hipocrisia?
A hipocrisia é um homem, é uma pessoa que cobra o que tem que ser feito por lei, mas não cumpre na sua integridade total disso. Cobra o que você tem que fazer, mas não pratica o que ele lhe cobra, o que tem que fazer. Ele quer se mostrar maior e melhor e oculta os seus pecados e erros, mas quer se mostrar santo, aprovado perante a igreja. Mas a sua vida interna é uma vida como um sepulcro caiado. Um sepulcro que por fora está lindo, lapidado, bem feito, ornamentado, bem visto, aplaudido, mas por dentro só tem podridão, ossos, sem vida. Jesus olha para aquele pastor e fala: seu hipócrita. E ele estava apoiado por mais pessoas. No mínimo o ministério estava ao lado do pastor. Jesus estava só com a multidão. Ele não fazia parte daquela igreja, ele estava ali ensinando naquele sábado. Ele olha para todos que estavam ali. E aquele que o falou, o representante, o pastor da igreja, ele chama de hipócrita. Seu hipócrita. Por acaso vocês, ele já engloba todos. No sábado de manhã não acordam e saem das suas casas e vão às manjedoras e soltam os seus cavalos, os seus jumentos e levam a beber água. Por que não podemos hoje libertar essa mulher que há 18 anos está escrava, está presa por Satanás? Essa que é filha de Abraão. Sabe qual foi a simbologia dos cavalos e jumentos? Foi que a simbologia de que cavalos e jumentos não raciocinam, porque eles têm aquela cabresto. O cabresto é aquele que guia. Aonde o que está montado em cima, aonde puxar o cabresto, guia o cavalo, guia o jumento. É guiado. Então ele mostra que aquela mulher estava aprisionada com o cabresto espiritual. Satanás estava montado com demônios, levando males e dores sobre a vida daquela mulher. Olha que coisa forte. E ele fala: se os cavalos que não têm raciocínio, têm cabresto, são guiados por vocês, ou vocês usam de benevolência e levam no sábado de manhã para tomar água, por que eu não posso dar a água da vida para essa mulher? Por que eu não posso eu cuidar dessa mulher? Por que eu não posso eu libertar essa mulher? Por que eu não posso eu dar vida, sendo que ela é filha de Abraão? Ela mantém uma fé pura. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Não adianta a verdade quando vem à tona, ela desmascara. A verdade quando vem à tona, ela mostra o caráter da pessoa. Eles poderiam me indagar. Eles poderiam falar: e se eles não tivessem cavalo? E se eles não tivessem jumento? E se eles não tivessem manjedoura? E se morassem no centro da cidade, vivendo de comércio? Mas Jesus falou com conteúdo de causa. Ele não erra endereço, ele sabe da tua vida. Ele sabe a sua rotina, ele acompanha a sua história. Não dá para camuflar as suas ações aos olhos de Deus. Você pode ser bem visto aos olhos do ministério, mas as suas ações têm que ser bem vistas e aprovadas ao Senhor da glória. Aleluia. Jesus falou com conteúdo de causa. Sabe o que aconteceu? Ninguém se defendeu. Todo mundo se envergonhou. Olha só o que diz a Bíblia. É verdade. Olha só. Versículo 17 do capítulo 13 de Lucas diz assim, ó: e dizendo ele isso, todos os seus adversários se envergonharam. Foi só o pastor? Ou tinha mais? Quantas pessoas ali? Essa história da montaria, do jumento, do cavalo, bateu na cara de quantas pessoas ali? Meu Deus. A Bíblia fala que eles todos não se defenderam, não se levantaram, não se exaltaram, não foram contra, não se justificaram, mas se envergonharam. Se envergonharam. Se envergonhar, se arrepender, são coisas diferentes. Tem muitas pessoas com vergonha do que fazem, mas não querem se arrepender do que fazem. Meu Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, o cajado está na minha mão, aqui quem manda sou eu. Podem ser até desmascaradas, pode até passar vergonha, mas não abre a mão do cajado. Está conduzindo cego, levando um monte de cego para o abismo. Não abre mão do poder. Se há arrependimento, há mudança de vida. Se há arrependimento, há ação da graça de Deus. Se há arrependimento, há mudança de destino, de céu, de inferno para céu. É verdade. Cristo, Ele está apto a perdoar. Ele está apto, Ele não suporta ver o coração quebrantado, pedindo compaixão, misericórdia, perdão por Deus. Verdade. O que Ele procura no homem é isso. Aleluia. Arrependimento.
mudança de conduta, mudança de ações. Glória a Deus. É verdade. A Bíblia fala que eles não se justificaram, eles se envergonharam. E sabe o que aconteceu com isso? No mínimo, aquela mulher que foi curada estava endireitada, ereta, alinhada, louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Se ajuntou com todo o povo que se alegrava. Olha a parte meio do versículo 17. E todo o povo se alegrava por causa de todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aquela mulher que entrou na igreja de cabeça baixa, encurvada, com dores, humilhada, aprisionada, estava alinhada, ereta, glorificando, exaltando, glorificando e bendizendo, o autoestima lá em cima no meio do povo, falando: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo em sua vida Oh, hoje Deus fiel. um encontro com Cristo Jesus. Eu profetizo em sua vida hoje um relacionamento com Cristo Jesus. Eu profetizo em sua vida hoje a sua súplica, o seu arrependimento, o seu pedido, a sua invocação ao nome do Senhor Jesus. Eu profetizo hoje libertação, cura. Eu profetizo hoje que Cristo te levante. Eu profetizo hoje que Cristo ressuscite a sua fé. Eu profetizo hoje salvação na sua vida. Profetizo paz, alegria na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Amém. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Amém.